E na aula de hoje nós estaremos vendo a representação gráfica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Para fazermos a representação gráfica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, vale lembrar que, para termos a representação gráfica, nós temos que ter um plano cartesiano. Para nós termos o plano cartesiano, nós temos a reta x e nós temos a reta y. Esse é o nosso plano cartesiano. Mas para que nós possamos construir um gráfico, nós temos que ter, na verdade, o par ordenado. O que é, na verdade, o par ordenado? O par ordenado é um ponto representado pela letra x e y. Então, nós temos que encontrar esses pontos para que nós possamos passar para o gráfico e, junto com eles, unirmos esses pontos. Só lembrando que, para nós conseguirmos construir um gráfico, nós temos que ter este ponto onde ele é composto pelo par ordenado x e y. Então, como exemplo, nós temos o seguinte: sendo a expressão algébrica y igual a 3x menos 1, construa o gráfico dessa expressão. Então, lembrando que para nós construirmos um gráfico, nós temos que ter o nosso plano cartesiano. Para colocar os pontos em um plano cartesiano, eu tenho que encontrar, então, os pares ordenados. Os pares ordenados que, na verdade, ele é o x e o y. Então, vamos para a primeira parte. A primeira parte, nós vamos atribuir valores para x. Olha bem, nós vamos atribuir valores para x e nós vamos encontrar o y. Então, eu vou passo a passo com vocês para vocês entenderem como que funciona. Primeiro, nós vamos copiar a nossa expressão algébrica para facilitar. Eu tenho y é igual a 3x menos 1. Então, eu tenho y igual a 3x menos 1. Lembrando que entre o 3 e o x, nós temos um pontinho de multiplicação. Então, nós vamos, na verdade, multiplicar o 3 pelo x menos 1, ok? Então, vamos lá. Primeira parte, nós vamos atribuir valores para x e vamos encontrar o y. Vamos ver se vocês conseguem entender comigo? Primeiro, eu vou atribuir o valor de x igual a 0. Primeiro valor que eu vou atribuir para x é igual a 0. Lembrando que essa é a nossa expressão algébrica. Então, como farei? X igual a 0. Como eu disse que eu vou passo a passo, então eu vou copiar. Para x igual a 0... então, eu tenho a minha expressão algébrica, 3 vezes x menos 1. Lembrando que eu vou substituir, porque aqui está dizendo que o x, ele é igual a 0. Então, no lugar de quem que eu tenho que substituir esse 0? No lugar do x, porque eu estou afirmando, x é igual a 0. Então, aqui no lugar do x, eu vou substituir por 0. Como fica? Y é igual a 3 vezes o 0, porque aqui eu disse que o x vale 0, menos 1. Vamos fazer a nossa conta? Y é igual a 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0, qualquer número. Vamos lembrar, qualquer número multiplicado por 0 vale 0. Então, 3 multiplicado por 0, 0. 0 tira 1. 0 tira 1, menos 1. Para facilitar, nós vamos fazer assim, ó. Quem é o nosso par ordenado, então? Que eu disse que nós temos que ter um par ordenado. Quem é o par ordenado que eu achei aqui? Vamos fazer em vermelho? O par ordenado que eu encontrei aqui foi x, 0,
e y menos 1. Achamos o nosso primeiro par ordenado. Agora, eu vou atribuir mais um valor para x. Vamos fazer x igual a 1? Bom, agora eu estou afirmando que o meu x vale 1. Ou seja, no lugar de x na minha expressão algébrica, eu vou colocar o valor 1. Vamos comigo, passo a passo. Primeiro eu vou copiar a minha expressão. 3 vezes x menos 1. Y é igual a 3 vezes. Lembrando que eu estou afirmando que o meu x vale 1. Ou seja, no lugar do meu x, eu vou substituir pelo número 1. Então, y é igual a 3 vezes o 1 menos 1. Vamos fazer a multiplicação? 3 vezes 1, 3, menos 1. Ou seja, y é igual a 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Então, para x igual a 1, eu achei que o meu y vale 2. Então, quem é o nosso par ordenado? O nosso par ordenado é x igual a 1 e o y é igual a 2. Encontramos mais um par ordenado. Agora, vamos colocar o nosso x igual a 2? X igual a 2. Então, nós vamos atribuir para x o valor 2. Como eu disse, nós estamos indo passo a passo para que você entenda o que nós estamos fazendo, tá bom? Vamos copiar a nossa expressão. Y é igual a 3 vezes o x menos 1. Qual foi o valor que eu atribuí para x nesta expressão? 2. Então, no lugar de x, eu vou substituir por 2. Então, como que vai ficar? Y é igual a 3 vezes, qual foi mesmo o valor de x? 2 menos 1. Então, ficou y é igual a 3 vezes 2 menos 1. Vamos resolver a multiplicação? Y é igual a 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 6 tira 1. Y é igual a 5. Então, observe que para x igual a 2, eu achei o y igual a 5. Então, quem é o nosso par ordenado neste caso? Nesse caso, o nosso par ordenado é 2 e 5. Observe que, como que eu achei o par ordenado? Ó, atribuímos valores para x e achamos valor de y. Atribuímos o valor para x e achamos o y. Atribuímos valor de x e encontramos o nosso y. Ou seja, eu tenho aqui 3 pares ordenados. Esses 3 pares ordenados, agora nós vamos encontrá-los no plano cartesiano. Então, após encontrarmos os nossos pares ordenados, atribuindo valores para x, então nós vamos transferir agora, encontrar, na verdade, os nossos pares ordenados no nosso gráfico, ou seja, no nosso plano cartesiano. Como que eu faço isso? Então, para x igual a 0, nós encontramos o par ordenado 0 e menos 1. Lembrando que no par ordenado, o primeiro número que foi encontrado é x e o segundo é y. Então, o primeiro par ordenado que nós encontramos foi x, 0 e y, 1. Então, nós
vamos lá na nossa reta, no nosso plano cartesiano, e vamos encontrar aonde está o zero. O zero é a origem, o zero é que está aqui bem no meio, certo? O zero está bem no centro aqui do nosso plano cartesiano. Então, vamos lá. Eu quero zero com o menos 1 do y. Então, eu vou olhar. Aqui é a minha reta do y. Aonde está o menos 1? Está aqui. Então, eu venho e marco o meu primeiro ponto, certo? Segundo, para x igual a 1, eu encontrei o nosso par ordenado 1 e 2. Lembrando que o par ordenado é x e y. Então, o que nós faremos? Vamos ver aonde está o 1 do x. O 1 do x está aqui. Vou ligar com o 2 do y. O 2 do y, então, está aqui. Então, nós vamos pegar uma régua e vamos ligar o 1 do x com o 2 do y. Marquei, uni os dois pontos, marco um pontinho, certo até aqui? Por último, para x igual a 2, qual foi o par ordenado que nós achamos? O par ordenado foi 2 e 5, ou seja, eu tenho o par ordenado 2 e 5, eu vou olhar lá no meu plano cartesiano. Aonde está o 2 do x? A linha do x é essa aqui. O 2 está aqui. Vou ligar, ó, vou ligar ele com o 5 do y. Então, eu vou pegar o 2 do x e vou subir ele até chegar no 5. É lógico que fica bem mais fácil se você tiver uma régua para ficar bem mais bonito e também correto o seu gráfico, né? Fica bem mais bonito e correto. Bom, unir o 2 com o 5, aí eu venho e marco o meu ponto. Certo até aqui? Bom, uni os meus pontos, encontrei aqui o meu primeiro ponto, 0 e menos 1, o 1 e o 2 e o 5. O que pediu? Construa o gráfico. Ou seja, após ter marcado todos esses pontos, eu vou pegar a minha régua, certo? E vamos unir os 3 pontos que nós achamos. Unindo os 3 pontos que achamos, eis aí a nossa reta. Então, aqui está representado a reta dessa nossa expressão algébrica.